pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Renata Maia, sou professora de gramática, né? Na verdade a gente fala professora de português, dou aula de gramática, estou gravando aqui de Fortaleza, no AEP, no Agora Eu Passo. Sou professora de Belo Horizonte, vim de Belo Horizonte e hoje estou gravando aqui no AEP. Na verdade estou passando a semana inteira aqui em Fortaleza, gravando algumas aulas de português para concurso aqui com o pessoal no AEP. E hoje eu que estou ao vivo com vocês pelo YouTube. Me pediram para montar uma aula, me pediram para fazer algumas reflexões sobre qual seria o conteúdo que eu poderia ministrar, né? Pensei. Aí cheguei à seguinte conclusão: olha, eu vou obviamente dar aula de algo que caia em todas as provas e que em qualquer edital de concurso público apareça de forma muito clara a matéria. Então pensei o seguinte: vou dar uma aula que fale sobre os termos da oração. Nos editais, sabe, tô pegando assim, edital como um todo, tá? Na parte de gramática, quando aparece termos da oração, a leitura que vocês têm que fazer é sintaxe do período simples. Sempre aparece sintaxe do período simples e sintaxe do período composto, tá? Em qualquer prova de concurso público isso aparece. Você não precisa nem me falar em qual organizadora, qualquer organizadora, CESP, ESAF, as organizadoras lá de Minas, Fundep, Fumarc, Consuplan, em qualquer organizadora, Fundação Carlos Chagas, da qual eu gosto muito, em qualquer organizadora, vocês encontrarão questões que falam, que versam sobre a sintaxe do período simples. Razão pela qual eu optei por dar a matéria de sintaxe do período simples aqui, tá? Então vejam, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o que é sintaxe? Porque se a sintaxe do período simples é uma matéria que cai em todas as provas, o que é a sintaxe? Veja, a sintaxe é a relação entre os termos dispostos na estrutura. Coloquei aqui esse conceito. Sintaxe é a relação entre os termos dispostos na estrutura. Fica aí a pergunta. Se eu estou falando que a relação entre os termos dispostos na estrutura, a primeira pergunta que eu lhes faço é a seguinte: quais termos? Eu estou relacionando quais termos? Primeiro, dá uma refletida comigo, pensa comigo. Se eu estou falando a relação entre os termos, eu quero que você entenda a relação entre as classes dispostas na estrutura. Em qual estrutura? Em princípio, na oração. Só que essa estrutura nós vamos melhorar esse conceito aí que para mim precisa ficar bom demais, tá? Então, olha só, uma coisa é fundamental. Uma coisa é a classe. São 10 classes. O que a classe é? A classe é a forma da palavra. Toda vez que eu pergunto para um aluno qual é a classe da palavra, o que eu quero escutar é substantivo, artigo, numeral, adjetivo. São 10 possibilidades, porque são 10 classes. Quando eu pergunto para o meu aluno qual é a função sintática da palavra, eu estou perguntando outra coisa. Eu estou perguntando a palavra inserida na estrutura se relacionando com as outras. Gente, esse trem me faz sofrer demais, porque vocês confundem demais o tempo todo. Classe, função, classe, função, classe, função. Faça comigo não, sou. Veja só, vou até dar exemplo prático aqui, ó. Exemplos simples. Eu pergunto, vou até rascunhar aqui, ó, dá uma olhada. Depois eu uso esse quadro aqui. O aluno nervoso chegou. Ou o aluno chegou nervoso. Presta atenção na pergunta. O aluno nervoso chegou. E o aluno chegou nervoso. Na primeira frase, que é o aluno nervoso chegou, qual é a classe do elemento nervoso? Classe.
Classe é uma nomenclatura dada pela morfologia. A morfologia é o estudo da forma da palavra. Então, se eu estou te perguntando pela classe, você tem 10 opções para me falar. Dá uma sacada. Em um aluno nervoso chegou, ou esse elemento nervoso aqui é o quê? É um adjetivo. Classe. Segunda frase. O aluno chegou nervoso. Qual que é a classe de nervoso na segunda frase? 10 opções. 10 classes. Aí você fala comigo o seguinte, professora, nervoso aqui na segunda frase é advérbio de modo. Certo ou errado? Errado. Não é advérbio de modo, é também adjetivo. Nervoso na segunda frase é também um adjetivo. Oh! Como assim? Esse trem parece advérbio. Porque quando você faz a leitura e interpretação da frase, o aluno chegou nervoso, parece que você está falando que você está exprimindo o modo como o aluno chegou. Ou, por que na segunda frase eu tenho também um adjetivo? Porque o advérbio não varia, o advérbio se mantém no masculino e no singular, o advérbio não vai para o feminino nem para o plural. Eu falo que o advérbio é macho solteirão, com todo respeito, politicamente correto aqui. O advérbio é macho solteirão. Dá uma sacada. Em um aluno chegou nervoso, muda aluno para aluna. A aluna chegou nervosa. Ou a palavra varia. Se a palavra varia, qual que é a classe dela? Advérbio não é. É adjetivo. Então perceba, uma coisa é a classe. Estou te perguntando o que nervoso é nas duas frases. Qual é a resposta? Adjetivo. Beleza. Vamos agora relacionar? Já que a sintaxe é a relação entre os termos dispostos na estrutura, vamos relacionar aqui. Veja, na primeira frase, nervoso se relaciona com o aluno. Fechei. Na segunda frase, nervoso também se relaciona com o aluno. A questão toda é, a relação é a mesma? A relação é a mesma? Veja, nervoso se relaciona com o aluno. Aqui, a relação entre nervoso e aluno é de proximidade. Se a relação entre nervoso e aluno é de proximidade, a função sintática do elemento nervoso, do adjetivo nervoso na primeira frase é adjunto adnominal. Ao passo que na segunda frase, nervoso também se refere a aluno. Mas tá junto, tá do lado para de repente você falar que é adjunto adnominal? Não, o trem tá longe. Nervoso se refere a aluno, mas tá longe, tá mais próximo do verbo, tanto que você achou que é advérbio. Então vejam, na segunda frase, a função sintática do adjetivo nervoso é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então o que acontece? A questão toda é a análise que você está fazendo, tá? É a análise. Uma coisa é você me dizer qual é a classe. Classe, nervoso, adjetivo, beleza. O adjetivo nervoso está se relacionando com quem? Na primeira frase, o adjetivo nervoso está se relacionando com aluno. Porém, na segunda frase também. Aí você questiona, mas a relação é a mesma. A relação entre o adjetivo nervoso e o substantivo aluno é a mesma? Não. Na primeira frase tá junto, na segunda frase tá longe. Se na primeira frase tá junto e na segunda frase tá longe, na primeira frase é adjunto adnominal e na segunda frase é predicativo do sujeito, tá? Toma cuidado. Me desconcentrei aqui que tem uns malucos me filmando aqui, eu não tenho conta. Vida de professor é difícil demais, né? Porque a gente se desconcentra. Ai, meu Deus. Então, veja, vamos concentrar aqui de novo. O que acontece? Adjetivo é classe. Adjunto adnominal é função sintática. Adjetivo é classe. Predicativo do sujeito é função sintática. Então, qual é o nosso objetivo agora? Trabalhar com a classe ou com a função sintática? Com a função sintática. Então, a função sintática é a nomenclatura resultante da análise sintática, tá?
Então, por favor, separe isso muito bem na sua cabeça. Porque quando você erra, é porque você faz confusão. Você mistura tudo. Ah, professora, mas eu achei que esse trem ali fosse um adjetivo. Amor, eu tô te perguntando pela função sintática. Se eu tô te perguntando pela função sintática, você vai fazer as setinhas. Pra que você vai fazer setinha? Para relacionar os termos, tá? Então, dá a sacada. O que a sintaxe é? Relação entre os termos. Você vai relacionar. Fazer a análise sintática é relacionar. Por isso que você vai fazer um monte de setinha, tá? Costumo dizer em sala, setinha não é coisa de criancinha, não. Setinha não é coisa de criancinha, não. Setinha é o quê? É por meio da setinha que a gente está vendo qual é a relação entre os termos. A sintaxe é a relação entre os termos dispostos na estrutura. Fala lá, qual que é a estrutura? Vamos analisar juntos? Vejam, coloquei aqui algumas estruturas. Primeiro, frase. A frase é o segmento linguístico dotado de sentido completo que pode ou não apresentar verbo. Então, vem cá, o que a frase tem que ter? A frase tem que ter sentido completo. A frase tem que ter sentido completo. Pode ou não ter verbo. Oração é o segmento linguístico que apresenta verbo e nexo. Quando eu falo que apresenta verbo e nexo, eu quero que você entenda que apresenta verbo e lógica, verbo e coerência, tá? Vamos diferenciar esse trem aqui, ó. Eu vou desmanchar o exemplo aqui, hein? O exemplo que eu te dei do que é classe e do que é função é fundamental para a gente prosseguir, tá? Se em qualquer momento você fizer confusão com a nomenclatura, lembra, uma coisa é a classe, outra coisa é a função. Uma coisa é a classe, outra coisa é a função. Classe é a forma da palavra, adjetivo, advérbio. Função é você relacionando a palavra, porque isso é a sintaxe, é a relação entre os termos, tá? Dá uma refletida comigo aqui, ó. O que eu quero saber? Eu quero saber a diferença entre frase e oração. Demorei tempo demais para conseguir a chegar num conceito que me satisfizesse. Veja só. Ele provou que supera limites. Tirei essa frase de uma prova, tá? Uma prova da CESP. Tava lá o homem. O homem provou que supera limites. O que eu quero? Eu quero fechar aqui a estrutura que me interessa. Nós vamos pensar nisso. Ele provou que supera limites. Pergunto. Ele provou. É uma frase? Ou chego para você e falo, nó, ele provou, ponto. Ele provou, ponto. Você tá feliz aí com o que você tá escutando? Você tá satisfeito e tal? Não, você não tá satisfeito, não, mentira, você não tá feliz, não. Você não tá satisfeito com a informação, tanto que você deve estar perguntando para mim assim, ele provou o quê? Ele provou o quê? Se de repente você questiona ele provou o quê, é porque você tá vendo que o segmento ele provou isoladamente não tem sentido completo. O que a frase tem que ter, segundo eu coloquei aqui no quadro? A frase tem que ter sentido completo. Ele provou, tem sentido completo? Não. Se não tem sentido completo, não é o quê? Uma frase. Fechei. Que supera limites. Pega só o segmento isoladamente. Que supera limites. Que supera limites, gente? Nó, que supera limites. Veja, não tem nexo, não. Tem sentido completo que supera limites isoladamente? Não. Então também não é o quê? Uma frase. Qual é a frase que há aqui? Ou não tem nenhuma? O segmento todinho é uma frase. Porque o segmento todinho tem sentido completo. Então fala lá, ele provou que supera limites é o quê? Frase. Ele provou que supera limites é uma frase. Porque é ele provou que supera limites que tem o quê? Sentido completo. Fechei? Pensa na oração. O que a oração tem que ter? Verbo e sentido, verbo e coerência. Mentira, é verbo e coerência, é verbo e nexo, verbo e lógica. Tá? Veja, ele provou.
Ele provou é uma oração? Demais. É uma oração, sim. Tanto que você vê um nexo, você vê uma coerência, aí você se pergunta, ele provou o quê? Então, se você está perguntando ele provou o quê, é porque você está vendo o nexo, tá? Então, em ele provou, tem-se uma oração cujo nome é oração principal. Que supera limites. É uma oração? É. Porque a lógica dessa oração se soma à lógica da oração principal. Que supera limites é a chamada oração subordinada. Então, há aqui duas orações. Porém, você vai considerar como frase o segmento todo. Fechei? Vamos mais longe. Suponhamos, fato hipotético. Fato hipotético. Estou eu aqui no estúdio gravando uma aula de sintaxe para você. Na verdade, uma aula de termos de oração para você. Aí tô aqui no estúdio, aí tô aqui de boa e tal, de repente eu vejo o câmera, vejo os figuraça lá e tal, ppp. Só que aí, vocês não sabem o que tá acontecendo aqui, eu tô em pânico de repente. Nó. Ou começou a pegar fogo ali. Aí eu entro em pânico e dou um grito. Fogo! Fogo! Veja, eu contei mais ou menos a história pra você, só pra você dar uma sacada. Eu queria que você imaginasse que tá pegando fogo aqui no estúdio. Imagina o caos. Tem um monte de coisa aqui que pega fogo, um monte de coisa inflamável. Tô desesperada, né? Aí, beleza. Aí eu dou o grito. Fogo! Meio que fantasiei o esquema. Veja. Com base na situação hipotética narrada, confesso que não foi a mais brilhante, mas com base na situação hipotética narrada, fogo é uma frase? Fogo! Ou, os caras aqui estão morrendo de medo, os caras estão em pânico, os caras saem correndo. Por que você acha que os caras saíram correndo? E eu tô quase indo embora, eu só não vou porque eu tenho que despedir de você. Os caras saíram correndo porque os caras entenderam o sentido completo do segmento. Então, diante de uma situação dessa, você grita fogo, você acha que o seu interlocutor te entende? Sim. Então, fogo tem sentido completo para eu chamar de frase? Sim. Fogo é uma oração? Fogo é uma oração? Não. Por que fogo não é uma oração? Porque não tem verbo. Legal? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que a frase não precisa ter tamanho. A frase precisa ter sentido completo. Diante da situação hipotética narrada, não foi melhor não. Mas diante da situação hipotética narrada, fogo tem sentido completo. Então, fogo é uma frase. Só que fogo não tem verbo. Fogo não é uma oração. Para que eu quero que você veja isso? Quero que você veja o seguinte. É possível fazer a análise sintática de fogo? Não. Não é possível fazer a análise sintática de fogo. A análise sintática, ela só pode ser feita em segmento que contenha verbo. Então, como é que eu vou fazer a análise sintática de fogo? Tem como, tá? Então, quando eu digo que a sintaxe é a relação entre os termos dispostos na estrutura, essa estrutura, ela tem que ser no mínimo uma oração. O que eu quero que você entenda? Ela tem que ter, no mínimo, verbo, tá? Fogo não tem verbo, é uma frase porque tem sentido completo, de acordo com o esquema narrado aqui. Mas não é uma oração porque não tem verbo. Então eu não dou conta de quê? Eu não dou conta de fazer análise sintática, presta atenção, como é que eu vou perguntar para o verbo aí qual é o sujeito? Não dou conta porque fogo não tem nem verbo. Você entendeu? Acho que entendeu, você é bom de serviço, tá? Então é isso aí. Então veja. Frase então, exaurido conteúdo. A única frase que me interessa é quando tiver verbo, viu? Oração, tranquilo. Período simples é o foco da aula de hoje. O período simples apresenta uma oração chamada oração absoluta. Período composto apresenta duas ou mais orações. Na aula de hoje, eu vou dar a parte da matéria que envolve o período simples. Quando a gente fala sintaxe
sintaxe do período simples, o que é para você entender? Na sintaxe do período simples, nós vamos focar aquele segmento que contém apenas uma oração. Em aulas de sintaxe do período simples, é possível que a gente veja os termos da oração, ou as vozes verbais, ou a concordância. O que é a concordância? A concordância é a harmonia dos termos da oração. Pode ser que a gente veja a regência. A regência é a subordinação dos termos, é a dependência dos termos da oração, tá? Só que para a aula de hoje eu selecionei a análise dos termos da oração, ok? Então nosso foco é período simples, apenas uma oração. O que nós vamos fazer? Nós vamos enxergar os termos da oração. Fechei o conteúdo? Tranquilo aí? Então é isso que nós vamos falar, de termos da oração. Beleza. Falando de termos da oração, qual é a nossa perspectiva aqui, ó? Então foquei, sintaxe do período simples, uma oração. Vou falar de quê? Dos termos da oração. Quando eu falo dos termos da oração, eu sempre trabalho com uma hierarquia, tá? Eu sempre trabalho com uma hierarquia. Qual que é a hierarquia? Primeiro, termos essenciais. Oh, vou soltar meu cabelo aqui, ó. Descabelei geral, olha. Legal? Descabelei. Descabelei. Então, olha só. Ficou bom? Não, descabeladaço. Veja, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Essa lógica aqui segue critérios de hierarquia. Você tem que saber por onde começar, não tem? Por onde que você vai começar? Pela base da oração. Ó, qual que é a base da oração? Os termos essenciais. Então, digo sempre, o que é termo essencial? Termo essencial é o sujeito predicado. Os termos essenciais constituem a base das orações. Os termos essenciais constituem a base das orações, tá? Então, o que eu tô te dizendo? A primeira coisa que você vai buscar é sempre o termo essencial. Nós vamos traçar aqui o caminho. Você vai para o verbo e busca o sujeito. Você vai para o verbo e busca o sujeito. Por quê? Porque você tem que procurar a primeira base da oração. Delimitados os termos essenciais, você passa para a análise dos termos integrantes. Termos integrantes, complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, predicativos do sujeito e do objeto, agente da passiva e complemento nominal. Os termos integrantes completam a estrutura. Os termos integrantes completam a estrutura. Por fim, os termos acessórios. Os termos acessórios, eles agregam valor à estrutura. Tá? Os termos acessórios agregam valor à estrutura. Como assim, né? Como assim agregam valor à estrutura? Agregam alguma ideia a mais. Por exemplo, pode ser que o termo acessório agregue a ideia de posse. Se o termo acessório agregar a ideia de posse, ele vai ser uma adjunta de nominal. Tá aqui, primeiro termo acessório que eu coloquei. Pode ser que o termo acessório exprima a circunstância, modo, tempo, lugar, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Exprimiu circunstância é o quê? É adjunta adverbial. Pode ser que o termo acessório esclareça o termo antecedente, explique o termo antecedente. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um aposto explicativo. E por fim a gente fecha com o vocativo. Legal? Então, presta atenção. Aqui, para fazer a análise dos termos de oração, então a minha cabeça diz que o lógico, que o óbvio é a gente seguir essa matriz. Qual matriz? Nós vamos para a base, sujeito predicado. Depois a gente vai buscar aquilo que está faltando, aquilo que completa. São os termos integrantes, para depois a gente dar uma floreada, colocar os penduricalhos da oração. Fechei? Vem cá que eu vou te dar um exemplo. Exemplo.
Como é que nós vamos iniciar a análise sintática? A gente vai se direcionar ao verbo, termo essencial, predicado, termo essencial, vou colocar isso bonitinho daqui a pouco. A gente vai se direcionar ao verbo, vai perguntar para o verbo qual é o sujeito, chega aí. Oh. Quem li? Quem li? Resposta. Eu li. Veja, que tipo de sujeito é esse? Eu aprendi quando era criancinha, há um tempasso, eu aprendi como sujeito oculto. Modernamente tem-se chamado sujeito desinicial. E algumas organizadoras estão trazendo como sujeito elíptico. Subentendido, né? Eu. Você está satisfeito com essa estrutura? Não. Não. Por quê? Porque quem lê alguma coisa. Se você percebe que a estrutura está incompleta, a estrutura incompleta, tá faltando o que a ela? Termo integrante, tá? Então, beleza, vamos dar uma completadinha aqui nessa estrutura. Li, vidas secas. Li, vidas secas. Aí você segue. Quem li? Eu. Quem lê alguma coisa. Li o quê? Vidas secas. Vidas secas é o complemento verbal despreposicionado. Olha a setinha aqui marcando a relação entre os elementos. Vidas secas se relaciona com o verbo ler, completando o sentido. Completou sentido é complemento, completou sentido de verbo é complemento verbal. Legal. Dá uma sacada. A estrutura agora está completa. A estrutura está completa. Mas eu acho que eu posso agregar algumas ideias para a estrutura ficar, para a informação, na verdade, ficar mais bem prestada. Vou colocar aqui, olha, li Vidas Secas de Graciliano Ramos. Vou até dar uma desmanchada aqui, ó. Li Vidas Secas de Graciliano Ramos em 2009. Li Vidas Secas de Graciliano Ramos em 2009. Veja, de Graciliano Ramos, aqui se refere a vidas secas, adjunta de nominal. Em 2009, está marcando circunstância de tempo. Circunstância, adjunta de verbial. Então, olha como que a informação ficou mais bem prestada, ficou mais completa. Por quê? Porque eu agreguei valor à estrutura. Eu incluí aqui o elemento indicativo de posse de Graciliano Ramos, para você saber de quem Vidas Secas é. E aqui, em 2009, marcando a ideia de quê? A ideia de tempo. A estrutura ficou muito melhor. Segui o que eu coloquei aqui na minha matriz. Vai para o verbo e busca o sujeito, depois volta no verbo e veja se há algum termo integrante, para depois a gente ver os penduricalhos. Fechei? Nós vamos começar, então, pelos termos essenciais. O primeiro dele é o sujeito. Então, vejam, o que é o sujeito? O primeiro termo essencial analisado é o sujeito. O melhor conceito que eu encontrei na praça foi o seguinte: o sujeito é o termo cujo núcleo despreposicionado é responsável pela flexão de número do verbo. Foi o melhor conceito que eu arrumei na praça. O sujeito é o termo cujo núcleo despreposicionado é responsável pela flexão de número do verbo. Vamos traduzir esse trem, não tem nada de difícil aqui não, bom demais na verdade, olha só. Se eu estou dizendo que o sujeito é o termo cujo núcleo, sabe o que eu quero que você entenda? Núcleo é a função sintática do substantivo, tá? Então, o núcleo, o primeiro núcleo, a classe que exerce essencialmente a função sintática de núcleo é o substantivo.
Então, quando eu te digo que o sujeito é o termo cujo núcleo, eu quero que você entenda que o sujeito é o termo cujo substantivo. Substantivo, tá? Então, é o termo cujo substantivo despreposicionado é responsável pela flexão de número do verbo. Como assim número? O verbo vai se manter no singular se o núcleo do sujeito estiver no singular. O verbo ficará no plural se o núcleo do sujeito estiver no plural. Então, a sacada toda é núcleo, núcleo, substantivo, em regra, substantivo. Se não for o substantivo, é um elemento que está no lugar do substantivo. Pode ser um numeral substantivo, pode ser um pronome substantivo, tá? Então, núcleo, núcleo. Qual é a característica do núcleo do sujeito? Despreposicionado. O que ele faz? Manda no verbo. O verbo vai ficar no singular de acordo com o núcleo, o verbo vai ficar no plural de acordo com o núcleo. Reflita. Ano passado, em ANAC 2016. Garra em mim. A invenção do 14 bis foi muito comemorada. A invenção do 14 bis foi muito comemorada. Veja. Dá uma olhada. ANAC 2016, organizador ESAF. Escuta. É possível afirmar que o elemento 14 bis seja núcleo do sujeito. É possível afirmar que o elemento 14 bis seja núcleo do sujeito. Certo ou errado? Nossa. Veja. 14 bis. Tá preposicionado, não tá? Ou demais. O que do é? De mais o. Então, 14 bis não é um núcleo do sujeito. Você não pode afirmar que 14 bis seja o núcleo do sujeito. Então, o que está acontecendo aqui? 14 bis é o núcleo do sujeito? Não, então a assertiva estava errada. Ela estava errada. Qual que é o núcleo do sujeito aqui? Invenção. Como é que você vai encontrar o sujeito? Pergunta para o verbo. O que foi muito comemorada? O que foi muito comemorada? A invenção do 14 bis. Você quer saber qual que é o sujeito, você pergunta para o verbo, porque o verbo tem que te contar. Então, veja, o que foi muito comemorada? A invenção do 14 bis. Sujeito. Qual que é o núcleo? Invenção. Uai, mas por que invenção é núcleo do sujeito aqui? Uai, por quê? Porque é o substantivo despreposicionado. Por que foi comemorada? Tá no feminino e comemorada particípio no... tá no singular e comemorada feminino, que é o particípio. Por conta do núcleo do sujeito, tá? Então, vacila não, vacila não, vacila não. É tranquilaço, tá? Com quem que o verbo concorda? Com o núcleo. Qual que é a característica do núcleo do sujeito? É um substantivo despreposicionado. É sempre sou, sempre, você não vacila com isso não, você dá conta, tá? Então, vamos lá, vamos elencar aqui os tipos de sujeito. Então, classificação de sujeito. São 5 tipos. Então, vamos lá, vamos junto. Classificação do sujeito. Primeiro, sujeito simples. O sujeito simples apresenta um núcleo. Então, a reflexão é a seguinte. Se eu estou falando que o sujeito simples apresenta um núcleo, você vai entender que ele apresenta um substantivo despreposicionado que flexiona o verbo. Aqui, eu digo, ocorreram deslizes na partida. Ocorreram deslizes na partida. Cuidado com essa frase que ela te engana. A primeira pergunta feita para o verbo busca sempre o sujeito. Cuidado com a pergunta que você vai fazer. Você pode utilizar quem, o que, qual, desde que você sempre faça a primeira pergunta buscando o sujeito, tá?
Então, veja, vou perguntar para o verbo aqui. O que ocorreram? Resposta, deslizes. O que ocorreram? Respostas, deslizes. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo a inversão da ordem direta. Então, deslizes ocorreram na partida. Há apenas um núcleo, não há? Então, esse sujeito aqui é sujeito simples. Cuidado com isso, tá? Sabe o que vocês fazem? Vocês tendem a dizer que deslizes é objeto direto. Não pode ser objeto direto, sabe por quê? O verbo aqui é intransitivo. Para você não errar, vai para o verbo, busca o sujeito, vai para o verbo, busca o sujeito, vai para o verbo, busca o sujeito. Você vai sempre primeiro perguntar para o verbo qual é o sujeito. Sempre. Como? Quem? O que? Qual? Vai depender da natureza do verbo, vai depender do contexto, a escolha do elemento interrogativo. Cuidado, viu? A gente é condicionado a perguntar quem para sujeito e o que para objeto. Vai nessa que você erra. Ok? Essa frase está provando isso. O que ocorreram? Deslizes, sujeito. O que ocorreram? Deslizes, sujeito. Você cai na pegadinha. No dia que você parar de falar esse negócio, ocorreram o quê? Você vai acertar. Então a questão é, pergunte para o verbo qual é o sujeito. É a primeira pergunta. Quem, o que, qual? Quem, o que, qual? Vai da frase, vai do contexto. Fechei? Então tá. São 5 tipos de sujeito. Vamos agora para o sujeito composto. Sujeito composto. O outro é sujeito oculto ou desinencial. Coloco aqui também, depois eu coloco o outro no quadro. Sujeito inexistente. Veja, tá faltando indeterminado, coloco depois. Sujeito composto, vai na lógica. Se o sujeito simples apresenta um único núcleo, o sujeito composto apresenta 2 ou mais núcleos. 2 ou mais núcleos. Exemplo. Pai e filho foram para Marrocos. Pai e filho foram para Marrocos. Meu pai e minha irmã em Marrocos vendo o Atlético campeão da Libertadores. Veja, pai e filho foram para Marrocos. Vai pro verbo e pergunta aí qual que é o sujeito. Quem foram para Marrocos? Quem foram para Marrocos? Resposta, pai e filho. Pai e filho. 2 núcleos, demais. Núcleo pai, substantivo preposicionado, e núcleo filho, substantivo preposicionado. Oh, 2 núcleos. Qual que é o nome desse sujeito? Sujeito composto. Tem como você errar, não? Tem não. Se você for pro verbo e perguntar pro verbo qual é o sujeito, você erra não. Te garanto que você não erra, tá? Legal. Sujeito oculto, desinencial. Oculto a gente aprendeu quando a gente era criancinha. Desinencial é moderno, tá? Tem também elíptico, né? Vamos colocar tudo aqui? Sujeito oculto, desinencial, subentendido, elíptico. Ou chique demais você falar que é elíptico. A César tá colocando esses trem, sou elíptico. Elíptico. O sujeito oculto, desinencial, elíptico é aquele que é marcado pela flexão número pessoal do verbo. O sujeito oculto, elíptico, é marcado pela flexão número pessoal do verbo. Fala lá, digo aí. Acontece muito, viu? Olha só. Falaste demais durante a aula. Falaste demais durante a aula. Ah, isso acontece, eu fico triste, viu? Veja, falaste demais durante a aula. Vai no verbo, pergunta pro verbo qual que é o sujeito. Quem falaste? Tu. Quem falaste? Tu. Imediatamente você tem o sujeito. Por quê? Porque o verbo tá te contando. Não. Se o verbo te contou de forma tão clara, por meio da flexão de número e pessoa, que o sujeito é tu,
você está no sujeito oculto, tá? Você está no sujeito oculto, no sujeito subentendido. Sujeito inexistente. Ah, que piada. O sujeito inexistente não existe, né? Óbvio, tá? O sujeito inexistente constitui a chamada oração sem sujeito, cujo verbo é impessoal. O sujeito inexistente constitui a chamada oração sem sujeito, cujo verbo é impessoal. O que é verbo impessoal? Verbo impessoal, um exemplo, haver com sentido de existir. Quando o verbo haver é sinônimo de existir, aí você tem um verbo impessoal. Verbo impessoal, negou a pessoa, o sujeito não existe. Olha um exemplo. Digo para vocês o seguinte: há divergências entre os autores. Há divergências entre os autores. Reflita. Eu usei o verbo haver com o sentido de existir. Usei o verbo haver com o sentido de existir. Opção minha. Se eu usei o verbo haver sinônimo de existir, eu optei pelo verbo impessoal. Essa frase não tem sujeito, mas você toma cuidado, tá? Essa frase não tem sujeito, mas tem objeto direto. O verbo haver impessoal, ele é transitivo direto. O elemento divergências, o elemento divergências entre os autores é o quê? É objeto direto. O que esse trem aqui é? Isso é uma oração sem sujeito. Legal? Então tá. Vamos pro mais difícil que mais cai em prova. Sujeito indeterminado. Chega mais. Sujeito indeterminado. Legal. O que é sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado é aquele que existe, mas você não sabe quem ele é, tá? O cara existe, só que você não sabe, você não consegue precisar, tá? Com exatidão quem que o cara é. Há duas formas de se indeterminar o sujeito. A primeira forma de se indeterminar o sujeito é colocando qualquer verbo na terceira pessoa do plural. Veja, quando eu digo qualquer verbo, eu estou dizendo VTD, VTI, VI ou VL, tá? Então vamos anotar esse trem aqui, ó. Então, como é que a gente indetermina o sujeito? Primeiro, qualquer verbo na terceira pessoa do plural. Lembrando, quando eu digo qualquer verbo, o que eu quero que você entenda? VTD, VTI, VI, VL. Isso aqui é qualquer verbo. Chega aí, olha só. Falo com você o seguinte. Gente! Bateram no meu carro. Pega comigo aqui, ó. Tô passando a semana em Fortaleza. Deixei meu carro em BH, tá na minha garagem. Eu acho que ele tá intacto. Aí suponhamos, volto para casa, volto para Belo Horizonte. Chego na minha garagem, vejo que meu carro não está intacto. Falo para alguém, bateram no meu carro. Reflita. Quem bateram? Quem bateram? Ou eles bateram? Você não sabe, não? Eles? E se forem elas? E se for o barbeiro? E se for a vizinha? Vejam, quando você faz a pergunta para o verbo e obtém várias respostas, é porque você não sabe com exatidão qual é o sujeito, Pô, quem bateram? Sei lá, de verdade, sei lá. Então, fiz uma pergunta para o verbo na terceira pessoa do plural e eu não sei qual que é o sujeito, eles, elas, o bandido bateu no meu carro, o vizinho, o cachorro. Veja, são várias respostas, sujeito indeterminado. Mas na boa, não é esse tipo de sujeito indeterminado que mais cai em prova, não. O sujeito indeterminado que mais cai em prova é o que tem o se.
Então, eu disse que são duas formas de se determinar o sujeito. Primeira forma, qualquer verbo na terceira pessoa do plural, VTD, VTI, VI, VE. Beleza. E a segunda forma de se determinar o sujeito? A segunda forma é a seguinte, vou até colocar aqui embaixo. A segunda forma é a seguinte. VTI, VI e VL na terceira pessoa do singular, VTI, VI, VL na terceira pessoa do singular, acrescidos do si. É o que mais cai, viu? Qual que é o nome desse si? Índice de indeterminação do sujeito. Então, essa é a segunda forma de indeterminação do sujeito. Você agarra nessa porque é a que mais cai, tá? É a que mais cai. Então, vejam. Quando você vir VTI, VI, VL, VTI, VI, VL, VTI, VI, VL mais si, ou saca que esse si é índice de indeterminação do sujeito. Então, olha só. VTI, VI, VL. VTI, VI, VL. Mais si. VTI, VI, VL mais si. O si aqui se chama índice de indeterminação do sujeito. Tá? E o verbo, como é que ele fica? Esses verbos ficam flexionados na terceira pessoa do singular. Ok? Então tá. Qual que é a frase modelo? A frase mais comum para você tentar memorizar. Precisa-se de ajuda. Veja. Precisa-se de ajuda. Essa frase é simples, é para você memorizar a estrutura dela, ó. Memoriza a estrutura dela. Para memorizar a estrutura. Veja. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. VTI, VTI mais si. Você está desconfiadíssimo. VTI mais si, VTI mais si, VTI mais si. O que esse si é? Índice de determinação do sujeito. Veja, aqui, de ajuda, é objeto indireto. Saca comigo um trem aqui, ó. Garra nessa. Caiu na prova. Caiu na prova. Veja só. Tratam-se de temas polêmicos. Tratam-se de temas polêmicos. Na verdade, havia uma frase original e essa foi a reescritura. Tratam-se de temas polêmicos. Aí o questionamento foi, a reescritura mantém a correção gramatical? E aí? Tratam-se de temas polêmicos. É uma frase gramaticalmente correta? Não. Por quê? Porque quem trata, trata de alguma coisa. VTI mais si, VTI mais si, VTI mais si. Então tá, então esse si aqui é o quê? É o índice de determinação do sujeito. Qual que é a regra? Em caso de índice de determinação do sujeito, o verbo fica no singular. Com correção gramatical, essa frase deve ser reescrita. Vou tentar uma melhoradinha aqui. Com correção gramatical, essa frase tem que ser escrita como? Trata-se de temas polêmicos. De temas polêmicos aqui, objeto indireto. Ok? Então é só dar sacada. Toda vez que houver VTI, VI, VL mais si, VTI, VI, VL mais si, VTI, VI, VL mais si, o que esse si é? Índice de indeterminação do sujeito. Em caso de índice de determinação do sujeito, como é que o verbo tem que ficar? Na terceira pessoa do singular. Você dá sacada nessa aí, viu? Os caras colocam no plural, você vai embalado pelo som do objeto indireto e você pira, né? Ô, fico tristíssima quando você faz isso comigo, tá? Mais uma aqui, ó. Vende-se gramática nova. Apanhamos aí, eu começo a vender minhas gramáticas. Não, tô vendendo tudo, minha biblioteca toda. Não, tô vendendo, tá? Vende-se gramática nova. Presta atenção. Presta atenção.
Ou, isso é de prova. Cai toda a prova. É possível afirmar que o se em destaque em vértice gramática nova seja índice de determinação do sujeito? É possível afirmar que em vértice gramática nova o se em destaque seja índice de determinação do sujeito? Nossa, quando você fala assim, eu fico triste demais com você. Dói na alma. Porque eu faço esquema para você, veja só. O índice de determinação do sujeito só aparece com VTI, VIVL, VTI, VIVL, VTI, VIVL, VTI, VIVL. Você tá enxergando VTI ali? Dá uma sacada. Quem vende, vende alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. Como é que esse se vai ser índice de determinação do sujeito? Esse trem aqui, se chama pronome apassivador. Esse trem aqui é pronome apassivador. Sujeito tá na frase. Essa frase tá na voz passiva. Pô, você acaba comigo, fico triste, viu? Fico triste demais. Você só vai enxergar o índice de determinação do sujeito se houver VTI, VIVL, VTI, VIVL. Você tá enxergando em vértice gramática nova, VTI? Não, você tá enxergando VTD. Quem vende, vende alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. VTD, VTD, VTD. VTD mais si, VTD mais si. O si não é índice de determinação do sujeito. O si é o quê? Pronome apassivador. Ok? Então, veja, até olha a pegadinha. O que é esse trem aqui? Isso aqui, em vértice gramática nova, que tipo de sujeito é esse? Sujeito simples. Eu disse para você que o que é sujeito simples? O sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo. Dá uma olhada aqui. Gramática é núcleo. Nó, fico triste demais, viu? Mas você não vai fazer isso comigo, porque você sempre me deixa muito alegre. Legal? O outro termo essencial é qual? Predicado. Esquece que nós estamos falando de quê? Nós estamos falando dos termos de oração. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu acho que eu estou sedenta. Nós estamos falando dos termos de oração, né? O primeiro termo que eu trabalhei foi o sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é o termo cujo núcleo dispreposicionado é responsável pela flexão do verbo. Isso é sujeito, massa. E aqui, o que é o predicado? O predicado é a parte verbal da oração. O predicado é a parte verbal da oração e aquilo que se diz sobre o sujeito. Aquilo que se diz sobre o sujeito. Ou, saca aqui. O predicado é a parte verbal da oração e aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, você quer saber qual que é o sujeito? Para quem que você vai perguntar? Provérbio! Provérbio! É por isso que desde sempre, eu não vou falar que é desde que eu nasci, não, porque é sacanagem, né? Porque é mentira pura, né? Nossa Senhora, isso é mentira, porque assim, todos passamos por momentos de treva quando a gente fala de gramática, né? Mas assim, faz um tempinho aí que desde que toda vez que eu quero encontrar o sujeito, eu pergunto pro verbo. Por que eu pergunto pro verbo? Porque esse é o conceito. Predicado é a parte verbal. É o predicado que me fala quem é o sujeito, entendeu? Então, toda vez que você quiser encontrar o sujeito da oração, predicado, vem cá. Te pegar na pegadinha. Te pegar na pegadinha, esse trem não deu certo, não. Aconteceram complicações no parto. Aconteceram complicações no parto. Afirmo, cai em toda a prova. Afirmo que complicações seja objeto direto. Aconteceram complicações no parto. Afirmo que complicações seja objeto direto. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, né? Olha, se você for pro verbo e perguntar pro verbo qual é o sujeito, rapidinho você resolve essa questão. O que aconteceram? O que aconteceram? Veja, complicações. Complicações é o quê? Sujeito. Complicações é sujeito. Essa frase está invertida, com mais K em prova de concurso, eu secar isso.
Então, olha só, na ordem direta, como é que essa frase vai ficar? Complicações aconteceram no parto. Você erra, não pode, pergunta pro verbo qual é o sujeito, dá, assim você vai ter. Fechei? Então, olha só, dá uma raciocinada. Fechei com os termos essenciais, acabei. O que eu te falei? O que é termo essencial? Sujeito predicado, sujeito predicado. Os termos essenciais constituem a base da oração. Você vai imediatamente no predicado e vai perguntar pro predicado qual é o sujeito. Aí você vai achar o sujeito. Fechou o sujeito? Você só vai me falar que tipo de sujeito que é. Simples, composto, oculto, inexistente ou indeterminado. Vai pro verbo, busca o sujeito e classifica esse sujeito aí que você dá conta se é bom demais nisso. Tá? Você quer dar uma entradinha aí? Mais esse negócio. Então vai lá, entra aí e me fala que tipo de sujeito é esse aqui, por favor. Que tipo de sujeito é esse? Porque aí, eu acabei turma? de ensinar esse sem trem. microfone, vou falar pertinho da Renata. E aí, turma, boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Fala lá. Cara, vocês estão aprendendo português com essa fera aqui, né? E eu tô ali escutando esse jeitinho mineiro de falar, o sujeito predicado, e olha, eu fico com raiva de vocês se você errar. Então ela aqui já tá comendo muito queijinho no estado do Ceará. Te dá uma pelada com os caras, né? Aprende essa aposta logo. Tá apelando, né? E aí, Renata, beleza? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Cara, boa fala noite, lá, tudo fala. jóia, tudo jóia. Boa noite, turma. Quem tá aqui com a gente? Olha só, deixa eu ver. O Neto tá aí, João Eudes tá aí, Ana Teixeira tá aí, Elisa tá aí, Glicélia tá aí. Não acabou não, Glicélia, acabou não, minha filha! Está só começando, eu vim só invadir aqui a aula da professora, dar uma boa noite a vocês, dizer que o negócio tá começando. Juanzinho, meu filho, um beijo pra vocês. E olha só, cara, português, eu tava conversando com essa fera aqui. Português é uma das disciplinas que mais está reprovando o candidato em provas de concurso público dos mais diversas áreas. Das mais diversas áreas, geral, né? tudo. O pessoal acha que por falar português, né, Renato? É, sabe a gramática normativa, né? Eu sei português, eu sei português. Vai nessa, olha aí. E é o sujeito aqui? É alguém que está aqui no meio, meu filho. Né? E a Renata já mostrou a você, tá aqui, tá? Mas olha só, é muito importante aprender todo o conceito e todo assim, tudo no português tem uma exceção, cara. Tem mesmo. Minha nossa senhora! A gente que não é exceção, né? Você estuda as 5.000 regras e cai a porra da exceção na prova. E aí você, né, você se ferra, né? É, exatamente. Por isso que a repetição através de questões é super importante, né, Renata? É, exatamente, exatamente. Eu não pude estar aqui antes, não pude estar aqui pra iniciar com a Renata, né? Todo mundo sabe que a gente tá nessa correria presencial aqui, online, enfim. Mas vim aqui dar uma boa noite a vocês, dizer que, porra, é um prazer estar aqui com a Renata. Renata, mais uma vez vim realmente só para te agradecer aqui para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade. Né? Saber que vocês estão em ótimas mãos, tá? Renata aqui é uma fera no português, cara. E tem aí esse jeitinho mineiro dela, eu tô lembrando só do pessoal lá que tá estudando pro TJ de Minas Gerais, né? TJMG. É, TJMG, nós estamos com o edital publicado aí. Ô, né? rapaz, que beleza. Olha só, se você quiser comer um queijinho, né, um docinho de leite, né? É, e eu não ensino mineireza, eu ensino gramática normativa, que isso fique muito claro, né? É, cara, mas é uma maravilha, é uma maravilha. Ensino gramática normativa lá mineireza, né? Isso a gente brinca, porque quando a gente chega lá, eles ficam brincando também, porque a gente chama todo mundo de macho. Né? Ó, a pergunta aqui, ó. Oi. Renata chegou pra ficar? Renata chegou pra ficar, Renata chegou pra ficar. Renata faz parte do nosso time, sim, tá? Ele é professor de quê? Glicélia, minha querida. Eu sou professor aqui do Agora Eu Passo. Na realidade, as minhas disciplinas, elas envolvem mais a área fiscal. Então, eu trabalho com economia, comércio internacional, legislação aduaneira, administração financeira e orçamentária, né? Aí a gente vai se topar aí algum dia aí numa situação qualquer que envolva uma dessas disciplinas, se você buscar esse caminho, tá? Bom, eu queria deixar aqui um abraço para todo mundo. Josiane, o Neto, Fernanda, a Érica, a Glicélia. Cara, continuar esse show que vocês estão assistindo aí, tá? Vim só realmente dar uma boa noite e um grande abraço na Renata. Obrigado por você ter vindo. Amanhã a gente tem um Amanhã encontro marcado no externo, não é isso? É, mas não tem surpresa não. Não tem Você surpresa, pode não? ter surpresa. Amanhã tem uma surpresa, mas a surpresa pra vocês vem depois, tá? Não tem não. Porque pra Renata, ela vai descobrir amanhã que surpresa é essa, beleza? Tem não, eles já me falaram que não tem. Não tem. Coisa boa por aí. Tem nada Aline de tá altura. escondendo dela, mas tem coisa boa por aí, viu? Tem, ó, lá, ó. Lá atrás tá minha esposa lá, ó. Ah, tá. O pessoal tá mandando um beijo pra você, meu amor. Beijo, tá todo mundo mandando beijo aqui, tá? Eu tô dizendo que estão mandando, pessoal, por favor, mandem. Mandem beijo pra minha esposa. Ela tá ali, tá jóia? Okay. E amanhã tem Prazer surpresa, ela tá sabendo, viu? Ah, tem Nata, nada, boa aula, mentira. tá? Obrigada, prazer te ver, viu? Obrigada por Prazer. vocês terem vindo aqui. Tudo de bom. Beijo, beijo. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui.
Vamos falar dos termos integrantes. Já fechamos termos essenciais, sujeito e predicado. Lembrando que se você quiser encontrar o sujeito, você vai perguntar para o verbo quem é o sujeito. Vamos falar agora dos termos integrantes. Lembrando, eu já dei o conceito de termos integrantes. Os termos integrantes são aqueles que completam a estrutura. Legal? Então, colocando aqui, ó, termos integrantes. Ok? Termos integrantes. Primeiro, mais comum de todos. Complementos verbais. Olha o nome falando o que é esse negócio. Complementos verbais. Veja só, complementos verbais. O que é complemento? Complemento é termo que completa sentido. Complemento é termo que completa sentido. Se eu estou afirmando que seja complemento verbal, isso quer dizer que é um termo que completa o sentido do verbo. Então, os complementos verbais completam o sentido de verbos transitivos. Os complementos verbais completam o sentido de verbos transitivos. Completam o sentido de verbos transitivos. Ô, gente, perde não. Olha só, se eu tô falando com você que é complemento, é porque completa sentido. Se eu tô falando que é complemento de verbo, isso quer dizer que completa sentido do verbo. Mas completa sentido de qual verbo? Do verbo transitivo, tá bom? Então, complemento verbal é aquele termo que completa o sentido do verbo transitivo. São dois complementos verbais. São dois. Nós temos o objeto direto, que é chamado de complemento verbal despreposicionado. Objeto direto, vou desmanchar aqui. Então, objeto direto, complemento verbal despreposicionado. O outro é o complemento verbal preposicionado. Complemento verbal preposicionado. Também chamado de quê? De objeto indireto. Objeto indireto. Ô, gente, veja só. Por que você tem que saber as duas nomenclaturas? Porque dependendo da organizadora, fala complemento verbal. Dependendo da organizadora, fala objeto direto. Sabe a CESP e a ESAF, essas duas organizadoras? As duas falam complemento verbal. Aí, de vez em quando, a CESP fala objeto direto, ou fala complemento direto, ou fala complemento indireto. Então, assim, eu quero que você assimile as duas. Vai na lógica. Complemento. Complemento é termo que completa sentido. Complemento é termo que completa sentido. Quando é que vai ser complemento verbal? Quando completar sentido do verbo. Quando completar sentido do verbo. Quando? Quando houver verbo transitivo. Se houver verbo transitivo, tem sentido incompleto, necessita de complemento. São dois complementos. Complemento verbal despreposicionado, quando houver o VTD, ou complemento verbal preposicionado, quando houver o VTI. Legal? Então, você vai saber o tipo de complemento pelo verbo. VTD, objeto direto. VTI, objeto indireto. VTD, objeto direto. VTI, objeto indireto. Legal? Vem cá, frase aqui, ó. Não vi o jogo do Galo. Galão da Massa, meu time. Não vi o jogo do Galo. Reescritura. Não assisti ao jogo do Galo. Não assisti ao jogo do Galo. Numa frase, eu usei o VTD, ver. Quem vê, vê algo. Quem vê, vê algo. Então, o jogo do Galo, objeto direto. Noutra frase, eu coloquei o assistir. Assistir com sentido de ver é verbo transitivo indireto, regência a. Então, ao jogo do Galo é objeto
indireto, tá? Então, sem sofrimento. A primeira coisa que você vai buscar numa frase é o sujeito. Depois você vai voltar para o verbo e vai perguntar para o verbo a transitividade. Se for VTD, objeto direto. Se for VTI, objeto indireto. Por favor, não burle isso. A primeira pergunta feita para o verbo busca o sujeito. A segunda pergunta feita para o verbo busca a transitividade. Se você seguir esse roteirinho, eu te garanto que você vai acertar. Você não erra, tá? Verbo, sujeito. Verbo, transitividade. Verbo, sujeito. Verbo, transitividade. Vem comigo que você vai acertar, ok? Qual é o outro termo integrante que eu coloquei para vocês? Predicativo. Predicativo é termo integrante também. O predicativo é um termo qualificador, tá? O que é termo qualificador? Termo qualificador é o adjetivo. Adjetivo é classe, tá? Já te falei mais ou menos o que é classe e função. Então, o que é termo qualificador? Adjetivo ou locução adjetiva. O adjetivo é a classe, a locução adjetiva é o desdobramento da classe. É uma expressão que cumpre o papel da classe. Então, termo qualificador, predicativo. São dois, tá? Ao chamado predicativo do sujeito. Ah, eu quero espaço, então vou fazer melhor aqui, ó. Vou colocar um por um, senão vai ficar zoneado, não gosto de bagunça, não. Predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é termo qualificador. Termo qualificador, presente no predicado. Termo qualificador, presente no predicado. Você já sabe que o predicado é a parte verbal da oração, que se refere ao sujeito. Termo qualificador, presente no predicado, que se refere ao sujeito. Faz demais. Eu fico triste quando você erra. Veja. A atriz cantou o hino embriagada. A atriz cantou o hino embriagada. O predicado me fala qual é o sujeito, não é verdade? O que é o predicado? É a parte verbal da oração. Quem cantou o hino embriagada? Quem cantou o hino embriagada? A atriz. A atriz é sujeito. Quem me contou? O verbo. Legal, vem cá. Embriagada. Eu vou escrever em preto qual é a classe. Em vermelho, a função sintática. Veja, embriagada é um adjetivo. Embriagada é um adjetivo. Por qual motivo não é advérbio? Não é advérbio porque está variando. O advérbio não vai para o feminino nem para o plural. O advérbio é macho solteirão. O advérbio se mantém no masculino e no singular. Embriagada está no feminino. Então é adjetivo. Tá. Adjetivo no predicado, que se refere ao sujeito. Adjetivo no predicado, que se refere ao sujeito. Qual que é a função sintática? Predicativo do sujeito. É o conceito na literalidade. Termo qualificador, presente no predicado, que se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. Tá? Não é difícil não, eu fico tristíssima quando você erra. Triste. Você fica agarrado no verbo de ligação. Vem cá, tem com verbo de ligação também, olha. A joia era de ouro. A joia era de ouro. Vai pro predicado pra gente buscar o sujeito. O que era de ouro? A joia. O que era de ouro? A joia. Veja, o que de ouro é? Termo qualificador. De ouro é termo qualificador. De ouro é locução adjetiva. Locução adjetiva presente no predicado, que se refere ao sujeito. Qual que é a função sintática? Predicativo do sujeito. Atenção aqui. Atenção porque você viaja. Veja. Eu afirmo uma coisa. Eu afirmo. O verbo de ligação pressupõe
a existência do predicativo do sujeito. Tudo bem, verdade, verdade. Toda vez que você enxergar verbo de ligação, você vai detectar o predicativo do sujeito. O verbo de ligação pressupõe a existência do predicativo do sujeito, porém a recíproca não é verdadeira, tá? É possível haver predicativo do sujeito sem verbo de ligação. É possível haver predicativo do sujeito sem verbo de ligação. É a primeira frase da atriz embriagada. Veja, embriagada é predicativo do sujeito e o verbo cantar não é de ligação. Então, eu não amo esse trem de você ficar só pensando no verbo de ligação, não. Você fica confuso, você decora. Ou, não gosto desse negócio de você ficar decorando, não. Aí você fala comigo, o moço perguntou aqui, me dá uma dica para aprender gramática. A dica para aprender a gramática é parar de decorar. Para de decorar. Vamos fazer a análise das estruturas. Então, o que eu tô te dando de dica? Se você enxergar um termo qualificador, vou até colocar aqui, ó. De ouro é locução adjetiva. Se você enxergar termo qualificador no predicado, que se refere ao sujeito, predicativo do sujeito, aí você faz a análise da estrutura, porque a análise sintática é a relação entre os termos dispostos na estrutura. Para de decorar, só. Você não tá dando conta que você tá decorando. Ou, não. Vem cá, predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Se eu tô falando que é predicativo, é termo qualificador. É termo qualificador. Termo qualificador. Então, é termo qualificador presente no predicado que se refere ao objeto. Termo qualificador presente no predicado que se refere ao objeto, alterando em alguns casos a estrutura. Alterando em alguns casos a estrutura. Eu vou mostrar isso direitinho, tá? Então, se é predicativo é termo qualificador, adjetivo ou locução adjetiva. Adjetivo é classe, adjetivo é classe, adjetivo é classe, tá? Então veja, vou dar uma água. Beleza. Então, olha só. Dá uma sacada aqui. Termo qualificador presente no predicado que se refere ao objeto, alterando em alguns casos a estrutura. Achei o professor engraçado. Achei o professor engraçado. O verbo achar é transitivo direto. Quem acha, acha alguma coisa. O elemento o professor é objeto direto. Ah, VTD é objeto direto. Engraçado é um adjetivo. Engraçado é um adjetivo que se refere ao elemento professor. Dá uma sacada. Achei o professor engraçado quer dizer o quê? Quer dizer considerei o professor engraçado, não é? Achei o professor engraçado quer dizer considerei o professor engraçado. Legal. Vou tirar o engraçado da frase. Achei o professor. Achei o professor engraçado é a mesma coisa que achei o professor? De jeito nenhum. Perceba, a estrutura se alterou demais. Achei o professor engraçado quer dizer considerei o professor engraçado e achei o professor quer dizer encontrei o professor. Dá uma sacada aqui. Olha como que esse termo completa a estrutura. Olha como que esse termo integra a estrutura. Quando o adjetivo faz isso com a estrutura, ele é considerado predicativo do objeto, tá?
Eu tirei o adjetivo da frase e a frase se transformou em outra. Esse adjetivo aqui se chama predicativo do objeto, tá? É um adjetivo que se refere, é um termo qualificador que se refere ao objeto e altera a estrutura. Fechei? Tranquilo? Vamos falar agora do agente da passiva e do complemento nominal. Agente da passiva. Dá uma pensada aí, ó. Agente da passiva. Vem só. O próprio nome tá falando. O agente da passiva é o termo que age na voz passiva analítica. Então, eu costumo dizer o seguinte: termo preposicionado responsável pela ação verbal na voz passiva analítica. Termo preposicionado responsável pela ação verbal na voz passiva analítica. A dica é voz passiva analítica. Como é que você vai bater o olho na estrutura e vai ter certeza de que esteja diante da voz passiva analítica? Macete. A voz passiva analítica apresenta uma locução verbal típica, tá? A voz passiva analítica é constituída pela locução verbal formada pelo verbo ser mais particípio. Ou macete. Quando vocês virem ser mais particípio, você vai estar diante de quê? Da voz passiva analítica. Macete, tá? Então veja só. O material foi elaborado pela professora. O material foi elaborado pela professora. O que foi elaborado pela professora? Estou buscando o sujeito, perguntando para o predicado qual é o sujeito. É sempre, primeiro, tá? O que foi elaborado pela professora? O material. Então, o material é sujeito. Aí você vai voltar para o verbo e vai ver o macete. Veja só. Foi elaborado. Ser mais particípio. Ser mais particípio. Acabei de falar. Quando você enxerga a locução verbal formada por ser mais particípio, você está na voz passiva analítica. E o termo que age na voz passiva analítica é um termo preposicionado que vem depois dessa locução verbal, que é aqui o agente da passiva, tá? Então, veja, pela professora é um termo preposicionado. Pela professora vem depois da locução verbal formada pelo verbo ser mais particípio. Ser mais particípio, voz passiva analítica. O termo que age na voz passiva analítica se chama agente da passiva. Quer ver uma frase de prova? Adorei. É sabido de todos que ele é corrupto. É sabido de todos que ele é corrupto. Sabe o que perguntou em prova? Ai, eu adorei. Foi questionado em prova qual é a função sintática do elemento de todos. Oh, eu achei legal demais. Qual é a função sintática do elemento de todos? Aí, olha que questão boa. Tava lá, letra A, objeto indireto. Letra B, complemento nominal. Letra C, agente da passiva. Letra D, não lembro. Letra D, não lembro. Lembro, não.
mas eu lembro da metade. Veja, é sabido de todos que ele é corrupto. Qual que é a função sintática do elemento de todos? Letra A, objeto indireto. Oh, os cara marca a letra A fácil. Por que não é a letra A? Há um macete que eu te ensinei. É sabido ser mais particípio. Ser mais... Macete, né? Se houver o ser mais particípio, você está em qual estrutura? Voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, esse termo preposicionado que vem depois da locução verbal é, em regra, agente da passiva. Dessa forma, a resposta era a letra C. É sabido de todos, é a mesma coisa que é sabido por todos. Confesso que a preposição padrão é por. A preposição padrão é por, tá? Mas eu não vou falar com você que seja a preposição obrigatória. Volta e meia a gente vê o de. Que interessa é você perceber que você tem locução verbal aqui formada por ser mais particípio. Fechei? Tranks? Beleza? Então vamos falar do complemento nominal. Vamos pra cá. Complemento nominal. É o outro termo integrante. Complemento nominal. Complemento nominal. Veja. Complemento nominal. Ó. Se é complemento, completa sentido. Se é complemento, completa sentido, né? A questão toda é: completa sentido do verbo? Não, não completa sentido do verbo. Ou o termo que completa o sentido do verbo se chama complemento nominal. Ó, vacilei aqui. O termo que completa o sentido do verbo se chama complemento verbal. Nossa, eu distraí demais. O termo que completa o sentido do verbo se chama complemento verbal. O termo que completa o sentido do nome se chama complemento nominal. Então, vejam. Complemento completa sentido. Complemento completa sentido. Completou o sentido do verbo, complemento verbal. Objeto direto, objeto indireto. Completou o sentido do nome, é complemento nominal. Vem no conceito aqui comigo, ó. Complemento nominal. Termo preposicionado que completa o sentido. Termo preposicionado que completa o sentido de adjetivos, advérbios e advérbios e substantivos abstratos. Tá? Termo preposicionado que completa o sentido de adjetivos, advérbios e substantivos abstratos. Então, vejam. Vocês, estou falando de vocês, alunos, vocês devem ficar atentos aos novos editais. Estamos perto da praia. O desrespeito aos idosos é crime. Veja, dá uma sacada. Aqui, vocês devem ficar atentos aos novos editais. O elemento preposicionado aos novos editais se relaciona com atentos. Quem fica atento a. Veja, o elemento aos novos editais completa o sentido do adjetivo atentos. Completou sentido é complemento. Completou sentido é complemento. Completou sentido de adjetivo é complemento nominal. Estamos perto da praia. Da praia. Da praia se relaciona com perto. Perto é o quê? Advérbio. Dá uma sacada. Falo com você o seguinte: estamos perto.
Você tá satisfeito? Estamos perto. Que isso? Tá incompleto demais. Estamos perto. Tá incompleto. Por quê? Porque falta complemento. Só que não é o complemento do verbo, é o complemento do advérbio, tá? Então, completou sentido de advérbio é complemento nominal. O desrespeito aos idosos é crime. O que é crime? O que é crime? O desrespeito aos idosos. Aos idosos se refere a desrespeito. Afirmo. É complemento nominal. Nó. Como é que você vai saber? Porque essa aqui tá difícil. Difícil demais. Essa aqui tá difícil demais. Como é que você vai saber que aos idosos aqui é complemento nominal? E eu destruo, olha só. O desrespeito dos idosos é crime. O desrespeito dos idosos é crime. Vamos fazer igual a CESP? Vamos lá, vem cá, agarra em mim. Igual a CESP. Pega a primeira aqui como a original, o desrespeito aos idosos é crime. E a segunda como a reescritura, o desrespeito dos idosos é crime, tá? É possível afirmar que a reescritura mantém a correção gramatical e as funções sintáticas. Eu dei uma modificada. É possível afirmar que a reescritura mantém a correção gramatical e as funções sintáticas, certo ou errado? Errado. Pessoal, ó, que doideira. O que é crime? O desrespeito dos idosos. Dos idosos agora passou a ser o quê? Adjunto adnominal. Quando isso aparece em prova, isso arrebenta geral. Como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos dirimir o conflito aqui? Olha, porque rolou um conflito entre complemento nominal e adjunto adnominal. Ou seja, rolou um conflito aqui entre um termo integrante e um termo acessório. Eu vou te ensinar, tá? Vou colocar na tabelinha rápida a diferença entre os dois para você não sofrer com esse trem, tá? Então vem cá, agarra em mim aqui. Ó, então, rolou um conflito entre complemento nominal e adjunto adnominal. Rolou um conflito. Legal. Como é que nós vamos dirimir esse conflito? Pensa aí. Primeira coisa, o complemento nominal completa sentido de adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato. O adjunto adnominal agrega valor aos substantivos, agrega valor aos substantivos abstrato ou concreto. Ok? Beleza. O complemento nominal é preposicionado. O adjunto adnominal pode ser preposicionado. O complemento nominal não indica posse. Não indica posse. O adjunto adnominal pode indicar posse. Para terminar, complemento nominal é alvo, é paciente. O adjunto adnominal age, é agente. Então, ó, é uma tabelinha aí para você marcar as diferenças entre eles. Fechei? Então, complemento nominal completo. Olha só, dá uma lidinha aqui, ó. O complemento nominal completa o sentido. Completo porque é complemento. O complemento nominal completa o sentido de adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato. O adjunto adnominal agrega valor aos substantivos abstrato ou concreto. Garra em mim. Quando é que haverá conflito, choque assim, ó,
entre o complemento nominal e o adjunto de nominal? Só haverá choque quando se tratar de substantivo abstrato. Se o termo preposicionado se relacionar com o adjetivo, é complemento nominal. Se o termo preposicionado se relacionar com o advérbio, é complemento nominal. Tô falando que é, tá? Quer ver? Vem na frase aqui, ó. O termo preposicionado aos novos editais completa o sentido do adjetivo atentos. É complemento nominal. O termo preposicionado da praia completa o sentido do advérbio perto. É complemento nominal. A nossa dúvida, ou melhor, o conflito, surgiu quando o termo preposicionado passou a se referir ao substantivo abstrato. Então, vamos voltar para a tabela. Veja só. Então, se o termo preposicionado se relacionar com o adjetivo ou com o advérbio, complemento nominal. Se o termo preposicionado se relacionar com o substantivo concreto, adjunto de nominal. Legal? Então, quando é que vai rolar conflito entre um e o outro? Quando houver substantivo abstrato. Havendo substantivo abstrato, você está no conflito, é o que aconteceu ali, tá? Legal. O complemento é obrigatoriamente preposicionado, o adjunto não é. O complemento não indica posse, o adjunto pode. Quer sacar? Vem cá na frase. Quando se diz o desrespeito dos idosos, isso quer dizer o desrespeito deles, indicou posse. Toda vez que você enxergar a posse, é adjunto de nominal. Toda vez que você enxergar a posse, é adjunto de nominal. Garra nessa, tá? E por fim, o complemento nominal é termo paciente. O adjunto de nominal é termo agente. Por isso que a gente está vendo uma diferença tão grande de sentido aqui. Quando se diz o desrespeito aos idosos é crime, aos idosos é termo paciente, complemento nominal. O desrespeito dos idosos é crime, dos idosos, termo agente. É o termo que age, é o termo que desrespeita. Passou a ser adjunto de nominal. Fechei? Então, essa tabela é massa, viu? Garra nela. Ela te ajuda horrores, tá? Vamos para os termos acessórios que a gente termina a aulinha de hoje. Termos acessórios. O primeiro termo acessório é o adjunto adnominal. Aqui, tem que falar mais do adjunto adnominal? Acho que não. O adjunto adnominal está todo descrito. Agrega valor aos substantivos concreto ou abstrato, pode indicar posse, pode ser preposicionado e é termo agente. Vamos só fazer uma análise de uma frase aqui, tem uns minutinhos ainda, ó. Os meus 2 irmãos, é verdade, tenho 2, compraram roupas de grife. Olha que frase boba do ponto de vista semântico. Os meus 2 irmãos compraram roupas de grife. Os meus 2 irmãos compraram roupas de grife. A primeira pergunta feita para o verbo busca o sujeito, né? Beleza. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos adjuntos adnominais e quantos complementos nominais há nessa frase? Quantos complementos nominais e quantos adjuntos adnominais há nessa frase? Conta pra mim. Vamos junto. Quem compraram roupas de grife? Os meus 2 irmãos. Qual que é o núcleo do sujeito? Irmãos. Por quê? É o termo despreposicionado, tá? Beleza. Dá uma sacada nos elementos que estão do lado do núcleo. O numeral 2, o pronome meus e o os. Tá tudo junto do núcleo. O artigo é sempre adjunto adnominal. O pronome, quando está na mesma expressão que o substantivo, será adjunto adnominal porque ele vai ficar junto. O numeral, quando está na mesma expressão que o substantivo e junto, é adjunto. Então, só nesse sujeito há 3 adjuntos adnominais. Na tabelinha, eu disse que o adjunto adnominal pode ser preposicionado, tá? Aqui eu tenho 3 adjuntos adnominais que não são preposicionados. Beleza. Compraram roupas de grife. Quem compra, compra alguma coisa. Meus irmãos compraram o quê? Roupas de grife. Objeto direto. Beleza.
O que de grife é? De grife se refere a roupas. É complemento nominal ou adjunto adnominal? De grife se refere a roupas. Roupas é substantivo concreto ou abstrato? Roupas é substantivo concreto. Então, de grife é adjunto adnominal. Quantos adjuntos adnominais há nessa frase? Há nessa frase 4 adjuntos adnominais. Quantos complementos nominais há nessa frase? Nenhum. Nenhum complemento nominal. Ok? Então, o adjunto adnominal é, de fato, uma função sintática bem genérica, tá? Basta estar junto do substantivo, ou seja, na mesma expressão em que o substantivo estiver, para ser adjunto adnominal. Legal? Vamos falar do adjunto adverbial. Então, adjunto adnominal. Adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial é o termo circunstancial. Ah, vou colocar um. Aí eu generalizo. O adjunto adverbial é um termo circunstancial. O adjunto adverbial é um termo circunstancial. A circunstância é a ideia sugerida pelo advérbio, tá? Então, veja. Em BH, não está muito frio neste outono. Em BH, não está muito frio neste outono. Veja, estou te perguntando o seguinte: quantos são os adjuntos adverbiais dessa frase? O que você tem que sacar? Quantos termos circunstanciais você enxerga? Circunstância é ideia, circunstância é modo, é tempo, é lugar, é intensidade, é dúvida, é afirmação, é negação. Quer que eu repita? Tempo, lugar, intensidade, dúvida, afirmação, negação. O que mais que faltou aí? Faltou algum trem. Então, veja. Em BH, adjunto adverbial de lugar, né? Eu ia colocar tempo. Gente do céu. Adjunto adverbial de lugar. Não. Adjunto adverbial de negação. Muito aqui intensificando o frio. Adjunto adverbial de intensidade. E neste outono, adjunto adverbial de tempo. Então, quantos são os adjuntos adverbiais? Quantos são os adjuntos adverbiais dessa frase? 4. Ou, você está enxergando aí o quê? Você está enxergando 4 circunstâncias. Se você está enxergando 4 circunstâncias, você tem adjunto adverbial 4, tá? Garra nessa, só. Sabe qual que é a chance de você errar? Nenhuma. Se você enxergou tempo, modo, dúvida, afirmação, negação, intensidade, onde você está? No adjunto adverbial. Vai comigo que você dá conta. Vamos acabar os termos aqui acessórios. Deixa eu só pôr bonitinho aqui, né? Pô, desorientou. Aposto explicativo. Esclarece o termo antecedente. Vamos colocar esclarece ou explica? Esclarece, explica o termo antecedente. É pontuado. Vejam. O aposto explicativo esclarece o termo antecedente. É pontuado. Belo Horizonte. A capital dos mineiros. Está agitada no carnaval. Belo Horizonte, a capital dos mineiros, está
agitada no carnaval. Dá uma sacada. A capital dos mineiros esclarece o termo antecedente Belo Horizonte. É o quê? Aposto, tá esclarecendo o termo antecedente. Quero te dar uma dica de prova. Aqui eu coloquei que ele é pontuado. Fechei. Sabe por que eu coloco que ele é pontuado? Porque cabe vírgula, travessão, parênteses ou 2 pontos. A doideira. Aí o que cai em prova? Vem cá. Substituir o par de vírgulas por um par de travessões. Vai na minha, isso é CESP, ESAF, qualquer uma. Substituir o par de vírgulas por par de travessões. A frase está certa? Demais. A frase mantém o sentido? Demais. Tá certa e mantém o sentido. Oh, por quê? Porque quando se trata de aposto explicativo, cabe vírgula, travessão, parênteses ou 2 pontos. Quer ver outra aqui? A capital dos cearenses, tô aqui em Fortaleza, povo lindo, a capital dos cearenses, não é assim que eu quero colocar não, quero inverter, ó. Fiquei pensando, povo lindo, está em festa a capital dos cearenses. 2 pontos. Não, colocar vírgula. Depois vocês colocam 2 pontos para mim. Fortaleza. Está em festa a capital dos cearenses. Fortaleza. O que Fortaleza é? Aposto. Fortaleza que esclarece o termo antecedente. Coloquei vírgula. Presta atenção. Se eu substituir a vírgula por 2 pontos, eu mantenho a correção gramatical e o sentido original? Demais, demais, tá? Quando o aposto tá finalizando a frase assim, você pode sinalizá-lo também com 2 pontos. Nó demais, tá? Fechei demais isso aqui. Então presta atenção, viu? O aposto ele pode estar intercalado ou o aposto ele pode finalizar a oração. Se ele estiver intercalado, par de vírgulas, par de travessões e parênteses. Se ele estiver finalizando, uma vírgula, um travessão, parênteses ou 2 pontos. Tanto é, como é que fica aqui, olha? Colocar um travessão. Entendeu? Faz demais. Você não erra nem a pau, mas não erra. Ó. Vamos terminar? Vocativo. O vocativo é um chamamento. Uma marca de interlocução. É virgulado. O vocativo é um chamamento, é uma marca de interlocução. Ele é virgulado. Veja. Então, o vocativo é um chamamento, é uma marca de interlocução. O que eu quero dizer com isso? É o elemento que eu, emissora, utilizo para interagir com você, interlocutor. Veja, aluno, amor, filha, meu amor. Então, isso é o quê? É uma marca de interlocução. Cuidado, hein? O vocativo ele é virgulado. Ele é virgulado. Presta atenção. Aí, veja só. Coloquei aqui o vocativo para me referir à minha filha Juliana. Uma comédia, uma figurinha, tá? Veja. Juju, você tomou banho? Juju, você tomou banho? Juju aqui é vocativo, tô chamando. Você tomou banho, Juju? Juju aqui é vocativo, tá? Entendeu? Entendeu. Faz demais, tá? Então, vejam só. Com o vocativo... vou colocar traço bonitinho aqui, ó. Com o vocativo, eu finalizei aqui os termos da oração, tá? Então, presta atenção.
eu consegui colocar no quadro todos os termos da oração. Eu admito que a coisa foi meio corrida. Porém, eu tinha 2 horas para falar de todos os termos, tá? Numa outra situação, eu consigo falar de forma mais pausada. E a questão toda é muito importante, sabe qual é? Os termos da oração têm gancho com várias outras matérias do português, tá? Então, eu costumo dar os termos da oração depois de ter ensinado já a morfologia. Eu introduzi a nossa aula dizendo que uma coisa é a classe e outra coisa é a função sintática. Então, eu costumo começar o meu curso de gramática primeiro explanando algumas classes, porque você tem que entender o que é classe, quais são as flexões, para depois relacioná-las na oração, tá? Então, o que eu fiz hoje? Eu simplesmente te dei as funções sintáticas. Tome cuidado, há mais funções sintáticas? Naturalmente que há mais funções sintáticas, só que eu preferi colocar as funções mais comuns em prova de concurso. Seu objetivo não é prova de concurso? Você daqui a pouco não vai ser nomeado, vai tomar posse? Então, eu tenho que te ensinar o que cai em prova, a gente tem que ser objetivo, tá? Então, eu tentei colocar aqui nessas 2 horas que eu estou com você as funções sintáticas mais cobradas. O que eu quero que você se lembre? A maneira como eu dispus os termos é uma hierarquia. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Então, siga essa ordem. Quando você erra, é porque você não segue essa ordem. Você vai direto para o objeto direto, em vez de buscar primeiro o sujeito. O primeiro termo que a gente procura, é o termo, é qual? É o sujeito, são os termos essenciais. Legal? Então, fica de boa aí, perde não, a gente tá junto nessa, tá? Qualquer coisa, eu tô gravando uma matriz aqui pro AEP, vou acabar até sábado, quando eu volto para Belo Horizonte, tá? E vocês me encontram por aí nas redes sociais, Renata Maia. Mas qualquer coisa aqui no AEP, vocês já sabem me encontrar. Valeu? É isso aí, galera. Tem pergunta aí? Vocês querem falar alguma coisa aí? Quer o povo conversando comigo? Hã? Vai dar tempo não, vai? Tem 5 minutos só? Ô, povo, vocês querem saber alguma coisa aí? Quais os dias de aula da professora Renata? Ô, José, eu não tô aqui não, sou de Minas. Que mais? Uai, posta as dúvidas aí, Quê? Fala comigo aí de onde é que você é. Deixa eu prender o cabelo aqui, ó. Deixa eu fingir que eu sou... Hã? Tem dúvida? Ô, João, acabou a aula, Gostou, Fernando? Você gostou da minha aula? Josiane, arrasou? Bonitinha. Top, O povo tá me zoando. Pô, vocês vão aprender a falar mineiro igual eu. Coloca o nome de onde vocês são. Quem que esse Sérgio Faria é? BH na aula, ó. E aí, vocês querem mais alguma coisa? Porque não vai dar tempo de responder as questões. Pode trocar ideia com a galera? Ah, que bom que você gostou, Fernando. Ah, que linda, de Caruaru. Juazeiro do Norte, povo lindo. Termo explicativo pode ser no início também, querido. Pode ser no início também, tá? Pode ser no início. Mas eu te confesso que o termo explicativo, ele em regra, ele vem depois do termo que ele esclarece, tá? Beijo pra Pernambuco aí. Adorei Pernambuco, gente. Adorei quando eu fui lá. Adorei, lugar lindo. Mas, lugar tudo lindo. Povo da Bahia, lindo demais. Ô, José, obrigada, Um beijo. Fernando, tem umas questões aqui, só que eu não vou conseguir falar de todas as questões, entendeu? Por isso que não deu tempo, por isso que eu não coloquei pra vocês. O povo tá me mandando embora, como é que você quer que eu fique 5 minutos, Fala, oxente, uai. Uai, oxente, eu falo. Professora 10 anos, o que isso quer dizer? Eu adorei o Maranhão também quando eu fui. Adorei. Povo lindo vocês, hein? Eu vou ficar com vocês aqui para sempre ou vocês vão comigo para Belo Horizonte? Mais 10 minutos, tem problema não, professora. O povo tá me expulsando aqui. O povo tá mandando embora.
Oxi. Eu já aprendi outras coisas também. Eu aprendi má. Os caras que me ensinaram. Má, o que mais que vocês me ensinaram? Os caras me ensinaram outras coisas. Os caras me ensinaram. Má. Que mais? Vocês me ensinaram. Ó, gente. Vocês são engraçados demais. O que é esse trem arreguar? Arrégua? Engraçado demais. Aqui, ó, Gleiton, no vocativo, a vírgula é obrigatória. Ela não é trocada, não, tá? O sinal de pontuação do vocativo é a vírgula, por isso que eu deixei vírgula. Eu faço essa diferenciação aqui de propósito, tá? Então, o aposto é pontuado, porque você pode intercambiar os sinais de pontuação. Vocativo não, vocativo é virgulado. Valeu? Fala, ô amor, chega aí, vamos ter mais aula então? Bonitinha essa Josiane, né? Olha o outro zoando, uai, sou. Você é engraçado demais, uai, sou. Tem um povo aí também que fala uai, sou. Eu vou aprender a falar igual vocês. Vai ser massa, né? Mineiro com o sotaque do Nordeste, né? Vai ser massa. Pode fechar? Legal? Pessoal, beijo grande. Foi um prazer dar essa aula para vocês, tá? Ai, eu espero que a aula tenha sido produtiva, espero que tenha sido boa. Foi divertido, não foi? Eu sou meio agitada assim mesmo, é meu jeito, sabe? Ah, que bom. Ó, fico feliz por ter estado com vocês. Um grande beijo, tá? Até a próxima, tudo de bom. Ah, é lindo, tanta gente de tanto lugar. Um beijo grandão pra vocês, tudo de bom, viu? Foi um prazer. Boa sorte. Se precisar de qualquer coisa, é só buscar a Renata Maia no AEP, que eu tô com vocês até a hora da posse. Eu tô com vocês, vocês vão passar, escuta o que eu tô falando, estuda a gramática, porque a gramática é o grande segredo de prova de concurso público. Legal? Primeira gramática, aí o resto você vai acrescentando com as outras disciplinas. Fechei? Massa? Grande beijo, tudo de bom, Su. Vai lá, beijo, tchau.